Olá meu querido e minha querida, bem-vindo ao último vídeo desse canalzinho, a última crítica desse canalzinho, último vídeo de 2020, tá? E nesse último vídeo, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, eu vou falar sobre a coisa que salvou 2020, que foi The Mandalorian, segunda temporada. Vou falar tudo sobre essa temporada maravilhosa. Pra você que já assistiu, que já teve essa experiência deliciosa, então vai ser tudo com spoilers, certo? Se você não assistiu The Mandalorian, se você não assiste The Mandalorian, calma, segura, assista, depois você volta pra cá pra ver esse videozinho. É o último vídeo de 2020, mas eu não posso deixar de pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, se você tá chegando agora. E se você já é inscrito, aperta o sininho e comente aqui embaixo se você assistiu The Mandalorian, se você não assistiu, comenta aqui, vou ler seus comentários, vou responder e já deixa o like também, que o like é sempre bom pra gente fechar 2020 com aquela chave de ouro, né? Sabe como que é? Então vamos lá, vamos começar que tem bastante coisa pra falar. Vamos começar falando primeiro do último episódio. Do último episódio eu vou construindo toda a temporada. Primeira coisa que a gente tem que falar é do Luke aparecendo. Não tinha como eu não falar do Luke aparecendo no último episódio. Que maravilhoso pra quem é fã de Star Wars. Era um negócio que a gente já tava com dúvida durante a temporada. A gente teve aquele episódio, se não me engano, se chama The Tragedy, né? A tragédia. Episódio que o Baby Yoda vai pra rocha e se comunica com um Jedi. E a gente não sabia quem era esse Jedi, tinha um monte de gente especulando. Tá chovendo aqui, então se você ouvir algum trovão de fundo é normal, tá? É São Paulo. Um monte de gente especulando se poderia ser o Ezra, personagem do Rebels, se poderia ser o Mace Windu, o Samuel Jackson. E foi o que todo mundo achava que poderia ser, que tava no hype da maioria do público, que era o Luke Skywalker. Mas ninguém acreditava no fundo que isso poderia acontecer. E aconteceu, o Luke apareceu, que fez todo sentido, porque nessa época aí, depois do retorno de Jedi, ele tá construindo uma academia de Jedi, e ele tá treinando Padawans para se tornarem Jedi. A gente já sabe o que acontece, né? O Kylo Ren acaba se rebelando e acaba destruindo todo o campo. Mas foi impressionante como essa temporada de The Mandalorian conseguiu trazer esse personagem tão importante, né, pra saga de Star Wars, né? O efeito do rosto eu achei bem fraco, até pior do que o efeito do rosto do Rogue One. Mas eu entendo que é uma série, talvez eles correram também com o processo. Mas, como eu falei, é impressionante como essa série cresceu da primeira para essa segunda temporada, né? Essa segunda temporada, eles foram para lugares que a primeira não conseguiu ir, trouxeram personagens que a primeira não conseguiu trazer, e se tornou uma série gigantesca, né? Tanto em público, porque é uma das séries mais assistidas no mundo, quanto em produção. Os efeitos visuais dessa temporada foram maravilhosos, assim. Acho que os efeitos que mais se destacam são dos Dark Troopers, que são sensacionais de perfeitos, assim. E o monstro do primeiro episódio, né, do xerife, que é impecável também, sabe? A série subiu de nível, se tornou uma série nível Game of Thrones, assim, que parece que a gente tá assistindo um filme ali no Disney Plus. E a série cresceu e ao mesmo tempo não tirou o foco do Mandaloriano e do Grogu, né, do Baby Yoda. Todos esses personagens que apareceram, o Luke Skywalker, a Bo-Katan, que era personagem do Rebels e do Clone Wars, e a Ahsoka Tano também, que roubou a cena, todos esses personagens apareceram por um motivo. Falando da Ahsoka Tano e do Luke, né, os Jedi, que são, acho que a força maior de Star Wars, eles vieram não só como um easter egg ali, não só como um fanservice para os fãs ficarem felizes, mas eles vieram para construir o arco do Baby Yoda. E o que eu achei muito bacana é que eles não roubam a cena do arco dos dois personagens principais, né? O que geralmente acontece com filmes ou produções de Star Wars, quando aparece um Jedi, o Jedi acaba roubando a cena. E aqui não, eles ajudaram a construir o arco do Baby Yoda e eles contribuíram para essa construção. Com a Ahsoka Tano, que a gente conhece o passado do Baby Yoda, a gente conhece o nome dele, que é Grogu, de onde que ele veio, e o Luke vem para fechar esse arco, né? Para ser o mestre que o Grogu estava procurando, para essa jornada dessa temporada que ele passou ser concluída. E falando desses personagens novos, tem que falar do Boba Fett e da Bo-Katan, que não apareceram de graça também. Eles vêm para ajudar a desconstruir o personagem do Mandalorian, a colocar as crenças desse personagem em xeque, né? Porque ele sempre acredita que existe só um caminho, que ele não pode tirar a sua máscara e tal. E conhecendo a Bo-Katan, que é uma Mandaloriana mesmo, que nasceu em Mandalore e tira a máscara o tempo inteiro, não tem esse problema com a máscara. E o Boba Fett, que também não tem problema em tirar a máscara e é um
foundling, né? É um achado como o próprio Mando. Isso coloca as crenças dele em xeque, né? E a gente vê durante toda a temporada. É muito interessante eles trazerem esses personagens novos pra fazer isso. A gente vê essa desconstrução do Mando durante toda a série, principalmente, se eu não me engano, no episódio 7, o penúltimo episódio da temporada, que ele tem que entrar numa base pra descobrir onde que tá a nave do Moff Gideon. E o personagem que tá lá com ele, né, que apareceu na primeira temporada, traz um debate muito interessante pra ele, traz uma dúvida na cabeça, né? Ele fala que as crenças que a gente segue, a gente acaba parando de seguir quando a água bate na bunda. E isso acontece. A água bate na bunda do Mando e ele tem que tirar o capacete dele. Então foi muito interessante eles trazerem esses novos personagens pra construir os personagens principais. E vai trazer novos debates pro Mandaloriano nas próximas temporadas, né? Será que ele vai usar capacete? Será que ele não vai? Será que ele ainda vai acreditar na crença dele, do credo dele que ele segue? A gente tem que ver nas próximas temporadas. Outra coisa muito boa dessa série, né? Essa série teve várias coisas boas, mas uma coisa muito boa que eu senti é que essa temporada teve menos episódios fillers, né? O que são esses episódios fillers? São aqueles episódios que só estão ali pra preencher espaço, pra temporada ter 8 episódios. Na primeira temporada a gente teve alguns desses, né? É claro, eles são fillers ali na temporada, mas pensando por um todo, eles introduzem personagens. Porém, a história principal não tá focada ali. Aqui nessa temporada a gente teve bem poucos episódios assim. Eu acho que o único episódio que é assim bem filler é o segundo episódio da temporada, que é aquele episódio meio de terror da série, né? Mas ao mesmo tempo, esse episódio também foi importante pra gente ver melhor como essa relação do Mando com o Baby Yoda tá uma relação de pai e filho mesmo. E essa relação vai se construindo durante a temporada. Então eu achei que teve menos episódios fillers e os episódios que tiveram foram melhor encaixados ali na trama principal como um todo, e o que me fez ficar mais engajado na série do que na primeira temporada. E falar nisso do mais encaixado, o roteiro tava bem mais encaixado, né? Eu senti, sei lá, eu senti o roteiro e a direção dessa segunda temporada muito mais maduros do que o da primeira. Eu acho que da primeira eles estavam testando ainda, estavam vendo o que funcionava, o que não funcionava, e nessa segunda temporada eles falaram, beleza, a gente já sabe que funciona, né? Vamos colocar isso daí em prática. E eu achei o roteiro e a direção bem mais maduros, assim. Vou dar um exemplo, a direção da Bryce Dallas Howard, que na primeira temporada pegou um episódio que não foi tão bom assim, mas nessa segunda temporada voltou com um episódio maravilhoso, que é o episódio da Bo-Katan, e conseguiu trazer cenas muito impactantes com ela entrando com o Mando naquela nave do pessoal do Império. A direção do Dave Filoni também roubou a cena com o episódio da Jedi, da Ahsoka, que trouxe todas as referências de Star Wars, a referência de faroeste, a referência de samurai, tá tudo ali. E o roteiro eu acho que foi mais maduro porque as peças foram jogadas assim, as peças para conclusão foram jogadas mais certinho assim. É claro, teve alguns pontos fracos, tipo o Boba Fett sumindo no último episódio, ele pega a nave e vai pra ninguém sabe onde, né, e depois não volta mais, mas tudo bem. Mas por exemplo, no episódio da Jedi tem a lança que é importante para ele lutar no final, a Bo-Katan é uma ajuda importante para ele conseguir entrar na nave, a armadura do Boba Fett que ele pega no primeiro episódio é importante para ele ter mais um aliado forte lá no final. Eu senti que foi bem mais encaixado do que na primeira temporada, que tiveram alguns episódios que você fica meio, mano, pra que serve isso, sabe? Não sei pra quê. E falando desses personagens que apareceram, o Boba Fett eu não queria que tivesse voltado, sabe? Sei lá. É porque, mano, parece que ninguém morre em Star Wars. Esse é o problema, tá ligado? Todo mundo sobrevive, não tem um impacto ali, sabe? Não parece que nenhum personagem importante morre. A volta do Boba Fett me deixou meio broxado, vou falar. Eu gostei muito mais no primeiro episódio, quando a gente descobriu que a armadura na verdade estava com outra pessoa, sabe? E eu achei bem interessante esse conceito. Mas depois a gente descobre que o cara tá vivo, o cara pega a armadura e tal. Eu não gostei muito disso. Porém, se ele tava ali, ele tinha que fazer alguma coisa e eu achei que ele fez. Claro, ele foi meio que o motorista ali do Mando, mas também ele vai ter uma série spin-off, né, que apareceu no final da temporada. Mas eu achei que ele fez porque ele calou a boca de todo mundo que falava que ele era um merda. Porque as cenas de ação dele, daquele episódio da tragédia, né, são impecáveis, são muito fodas. E como eu falei antes, achei que ele também traz um debate interessante pra Mandalore, pra esse conceito dos Mandalorianos, principalmente naquela discussão que ele tem com a Bo-Katan no último episódio. Então eu achei que não queria que ele tivesse voltado, mas se voltou tinha que fazer alguma coisa e ele fez, eu achei que fez, e tô empolgado pra série dele spin-off. Como eu falei dessas cenas de ação do Boba Fett, eu vou falar que as cenas de ação dessa temporada, olha,
Eu não sei se eu tava mais no hype assim. A primeira temporada também tem várias cenas de ação muito legais, mas eu achei que aqui eles foram mais a fundo, sabe? E aqui eles conseguiram explorar mais coisas. E como assim que eles puderam explorar mais coisas? Porque eles trouxeram os Jedi de volta, eles tinham outros tipos de luta, eles tinham personagens que lutavam de formas diferentes, como o Boba Fett, por exemplo, a Bo-Katan também. Eles não estavam tão focados no Mando, não era só o Mando que fazia ação. E isso foi bacana. A cena da Ahsoka lutando foi, pra mim, a que mais se destacou. Todas as lutas dela do episódio, mas pra mim a cena final do episódio foi linda, assim, porque é uma cena clássica de samurai, os dois samurais se olhando e eles estão mais pensando nos movimentos que eles vão fazer do que fazendo os movimentos, né? A luta acontece bem mais na cabeça deles do que na ação em geral. Quando eles vão atacar, os ataques são mais precisos, então não é uma luta muito mexida e tal. Isso eu achei muito interessante, e o que foi foda nesse episódio, que ao mesmo tempo estava acontecendo essa cena de ação de samurai, que é um dos gêneros que o George Lucas usou bastante pra Star Wars, que lá do lado de fora do ambiente estava acontecendo um conflito entre dois pistoleiros de Velho Oeste, né? O Mando com o xerife lá da cidade. Então, velho, essas cenas de ação, mesmo não sendo tão movimentadas assim, foram impactantes porque seguiram um conceito muito legal, sabe? A cena de ação do Luke, que foi impressionante, muito parecida com a cena do... Eu acho que eles fizeram até de propósito, fazer um espelho da cena do Luke com a cena do Darth Vader no final de Rogue One, né? Meio que o movimento do pai é parecido com o movimento do filho. Eles tiveram muito mais espaço pra explorar a ação, e eu acho que eles exploraram muito bem nessa temporada. Não ficou só em navezinha, dando tirozinho, aquele negócio que a gente já tinha visto na primeira temporada, ou o Mando com os novos gadgets dele e tal. A gente conseguiu explorar mais coisas, eu achei bem legal isso. Outra coisa que eu achei bem interessante nessa temporada foi que eles exploraram mais o lado da guerra e o lado do Império. A gente conseguiu ver que dos dois lados a gente tem trabalhadores ali, pessoas inocentes, e as pessoas que não são inocentes, né, os manda-chuvas ali do Império, a gente conseguiu compreender melhor os ideais deles, né? Coisa que a gente não via em outros filmes, porque eles não têm tempo de fazer isso. Aqui, principalmente no penúltimo episódio, que o Mando tira a máscara pela primeira vez na temporada, ali a gente conheceu melhor os dois lados. Isso foi muito interessante. Quando os TIE Fighters apareceram pra salvar o cara, a gente tava feliz pelo inimigo ter chegado, sabe? A gente nunca torceu por um TIE Fighter aparecer, e ali a gente assistindo, a gente torcia pra isso. A gente viu quando eles entraram na base que tem pessoas, assim como tem pessoas nos Rebeldes e na Nova República, que acham que estão fazendo bem. Lá dentro também tem pessoas assim, tem trabalhadores inocentes. Isso foi algo que poucas produções conseguiram tratar. A gente vê o outro lado da guerra, foi bem bacana, eu gostei bastante disso. A primeira temporada foi mais focada no Mando, né, pra gente conhecer ele, e nessa temporada foi mais focada no Baby Yoda, o que eu achei bem bacana, porque ele respondeu nossas perguntas, a gente descobriu de onde que ele veio, e a gente fechou o arco dele. Foi um arco lindo, assim, a relação que eles construíram durante, não só a primeira temporada. Na primeira temporada a gente tá bem mais focado no Mando, né, no Din Djarin lá, eu sempre esqueço o nome dele. Mas nessa temporada eles conseguiram construir melhor essa relação de pai e filho. E eu achei linda a conclusão, o fato do Mando tirar o capacete, tirar a máscara no final. E não ter medo, né, de se mostrar pra um ser vivo, né? Ele fala que ele não pode mostrar o rosto pro ser vivo, e ele, naquela hora, ele tava meio que foda-se, né? O que importa é eu viver esse momento com esse menino que eu amo, com esse meu filho aí que eu amo tanto, né? Ele fez tudo por esse moleque, né? Então ele tinha que aproveitar, e putz, aí quando ele tirou a máscara, mas foi choradeira pra caceta, né? Se você não chorou, você não tem coração, pelo amor de Deus. Eu achei uma conclusão bonita. Se ele nunca mais aparecer, claro, ele pode aparecer, mas eu acho que vai ser lá no futuro. Mas se ele não aparecer, eu fico feliz, assim. A gente não queria, né? Tem muita gente que é muito fã do Baby Yoda, mas eu acho que foi um arco bem construído e uma conclusão perfeita pro que eles estavam construindo, né, do Baby Yoda. O episódio final pra mim foi melhor do que o episódio final da primeira temporada. Não achei tão bem balanceado assim como o da primeira, mas eu achei melhor, claro, porque a gente é fã de Star Wars, a gente é beat de Star Wars, então se o Luke aparece a gente chora e o episódio sobe de qualidade. Mas eu achei melhor dirigido, assim, dramaticamente. Não tem tanta comédia, é bem mais dramático do que o episódio final da primeira temporada, né, porque o episódio final da primeira foi dirigido pelo Taika Waititi. O Taika Waititi é bem mais focado nessa parte engraçada. E nessa temporada foi o Peyton Reed, o diretor do Homem-Formiga e o Homem-Formiga e a Vespa. Claro que ele também tem esse viés engraçado, mas eu acho que ele consegue trabalhar melhor com drama. E aqui eu achei que ele conseguiu trabalhar melhor com drama. A gente não tem nenhuma piada, se você ver. E é muito mais emocionante, assim. E deixou ganchos incríveis
impressionantes para a próxima temporada, né? Como eu falei, o arco do Baby Yoda se fechou, do Grogu se fechou, mas a gente tem coisas abertas pro Mando que eu acho que é o que a gente queria, o que acho que a série precisava, né? Fecha 2 temporadas com esse arco do Mandaloriano ajudando o Baby Yoda, mas agora vamos focar em Mandalore, que é o que a gente quer, a cultura dos Mandalorianos. O Mando agora é o dono da Darksaber, ele vai ter que ter um conflito com a Bo-Katan para ela conseguir ter esse Darksaber. Não vai dar para ele conseguir dar de graça assim. E ele prometeu para ela que ele iria para Mandalore para ajudar ela a restabelecer o trono dela. Então a gente vai ver Mandalore na próxima temporada, provavelmente. E a gente vai ter esse conflito aí, como que vai ser o Mando em Mandalore? Há muito tempo ele não conhece outros credos, ele sempre segue o credo dele. Como que vai ser ele conhecendo outras culturas? E como que vai ser esse embate entre ele e a Bo-Katan? Será que vai ter esse embate? Eu tô bem empolgado para a próxima temporada, eu quero ver bastante Mandalore. Eu achei muito bacana deles fecharem os arcos rápido, sabe? Porque se fosse outra série, ia segurar o Baby Yoda até a 5ª, 6ª temporada, o moleque ia crescer, ia ficar cabeludo pra caceta. E aqui não, aqui eles... Não, vamos fechar, já deu de Baby Yoda, agora vamos para uma outra parte, vamos virar o jogo, vamos virar a página. Qualidade do Jon Favreau, ele conseguir fazer isso no seu roteiro. Então achei essa temporada bem melhor que a primeira, construiu melhor os arcos dos personagens, deu destaque para os coadjuvantes, o que foi bacana, né? A gente teve várias mulheres fodas aí, várias mulheres fodas, e personagens que podem aparecer nos novos spin-offs de Star Wars, provavelmente vão aparecer, e que não roubaram a cena do Mando e do Baby Yoda, né? Então achei essa série bem mais balanceada, melhor, maior, mesmo com aqueles errozinhos e tal, igual eu falei do Boba Fett fugindo no último episódio e tal, mas a gente releva porque a experiência foi muito boa durante os episódios. Eu sempre dou nota alta aqui, mas que essa série não tinha como não dar nota alta, eu vou dar uma nota 9,5 de 10 pra fechar o ano bem, falando de uma série que animou esse 2020 tão desgraçado, né? É isso então, meu querido, minha querida, bom 2021 pra você que tá assistindo, se você é uma das poucas pessoas que assiste esse canal, bom Natal, porque Natal tá chegando aí também. Teve vídeo semana passada falando de Natal, foi a semana do Natal semana passada, então você pode voltar lá e assistir. E eu volto aqui na segunda semana de janeiro, terça-feira com uma crítica e quinta com um entendendo maravilhoso, beleza? É isso, me vou porque estou suando como sempre, esse calor de dezembro está foda. Então é isso, bom 2021 e até a próxima. Tchau, tchau.